Agora a gente muda de assunto, é hora de entrevista aqui no CNN, no Agora CNN. A gente vai olhar para o cenário econômico, porque o Brasil deve ser um dos países que vai sentir, mas com oportunidades comerciais com a China. E eu estou falando de que contexto? Do tarifaço de Donald Trump, é disso que a gente está falando. Pois é, e sobre esse assunto a gente vai conversar então com a economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta. Boa tarde. Eu começo te perguntando, primeiro te agradecer, Carla, por falar conosco nessa noite de sábado e te perguntar qual é a maior oportunidade, na sua avaliação, que o Brasil identifica diante dessa guerra comercial entre as potências, superpotências China e Estados Unidos. Boa tarde, Débora. É um prazer imenso para mim falar sobre sistemas tão caros para a nossa economia. Bom, em relação a essa nova diretriz de comércio internacional, que tem os Estados Unidos o grande fato motivador, acho que de imediato o que nós conseguimos identificar é que aqueles produtos que seriam exportados dos Estados Unidos para a China, em grande medida, eles conseguem ser supridos pelo Brasil, né? Então, a partir do momento em que essas tarifas começam a valer, os produtos como as commodities agrárias, milho, soja, algodão, café, que são grandes itens exportados pelo Brasil pelos Estados Unidos, acabam tendo mais acesso à China, que é um grande mercado consumidor dessas commodities, e aí o Brasil tende a ser beneficiado desse processo no curtíssimo prazo. Carla, quando a gente aumenta, então, potencialmente as nossas exportações dessas commodities que você citou, por exemplo, eu queria tentar entender se isso pode ter como consequência algum impacto na inflação no nosso mercado interno. Sim, Débora, pode sim, isso pode sim acontecer. Eu acho que nós tivemos, num horizonte não tão longo assim, né, num passado não tão distante assim, movimentos semelhantes que foram gerados por outros motivos, né? Nós tivemos crise no mercado de produção de proteína animal, né? E aí o Brasil se tornou um grande exportador de carne de aves, carnes bovinas, quando a China teve um problema em relação à sua produção de carne suína. Naquele momento, nós tivemos uma escalada da inflação dos alimentos aqui, principalmente das proteínas animais. É possível que isso aconteça nesse momento também. Eu não mencionei anteriormente, mas as carnes, as proteínas também são esses itens que devem ser beneficiados desse processo, né? Então, toda essa cadeia, principalmente de proteína animal, tende sim, ou pode, né? Pode sofrer algum impacto inflacionário adicional, e vale lembrar que a gente já sai de um período onde esses produtos tiveram seus preços reajustados de uma forma muito intensa recentemente. É possível que esse movimento seja visto também nesse momento, e a intensidade dele é praticamente impossível de mapear nesse momento. Exatamente, mais uma preocupação aí para o governo, porque se o Brasil ganha de um lado, né, por outro lado, esse problema da inflação dos alimentos que assola não só economicamente, mas também um impacto político, né, Carla? Agora, eu gostaria de saber o seguinte, a gente sabe que o Brasil, a política brasileira, do governo Lula especificamente, tem essa aposta na diversificação do comércio. Só nesses 2 anos de governo Lula foram abertos mais de 300 novos mercados para exportação e há uma preocupação de diversificar. A gente concentrando bastante também, né, em suprir as necessidades da China, por exemplo, existe alguma preocupação também nessa, digamos assim, concentração no mercado chinês? É algo que a gente tem que tomar cuidado, digamos assim? Olha, a China é um país que tem crescido ao longo das últimas décadas de uma forma muito intensa. E é inevitável que ela acabe absorvendo boa parte dos produtos que são produzidos em diversos países. O Brasil é um dos grandes beneficiados desse processo. Sempre que há uma concentração, há um risco mais elevado, né? A questão é aqui, eu acho que acaba sendo outra. O Brasil quer aproveitar esse bônus, né, em termos de crescimento e pela demanda pelos produtos que são exportados por nós, para conseguir modificar, ampliar a sua base exportadora, produzir outros itens que sejam absorvidos por outros mercados ou não, né? Então, existe sempre uma oportunidade associada a um risco. E outro ponto importante é que o fato do Brasil ser um dos grandes players que defendem o
unilateralismo, acaba beneficiando o Brasil nesse processo também. Então, a gente sempre a gente tem tido, né, mercados muito abertos na Ásia, de modo geral, na própria América, de modo geral, né, América Latina e Estados Unidos também, Canadá, a Europa também é um grande parceiro comercial do Brasil, mas é inevitável que a China, justamente por conta desse crescimento acentuado que teve ao longo dos últimos anos, acabe absorvendo a maior parte desses produtos. Então, acho que a questão é mais estrutural interna de como a gente absorve esse bônus do que de concentrar a demanda efetivamente num país que tem crescido tanto e absorvido a produção global de uma forma tão intensa. Perfeito. Vou convidar a nossa analista e âncora também, Basília Rodrigues, para fazer uma pergunta para a senhora. Bem-vinda, Base. Oi, tudo bem, Débora? Obrigada, nossa entrevistada. Sábado, plena Páscoa aqui com a gente, trocando essas informações. Além dos dados objetivos técnicos que você tem trazido também nessa breve conversa conosco, eu queria uma avaliação de cenário do tipo, você acha que o Brasil pode ser mais duramente punido do ponto de vista tarifário pelos Estados Unidos se essa movimentação incomodar o presidente americano, Donald Trump, porque você está falando, a exemplo de outros especialistas, da possibilidade do Brasil ver oportunidade na crise. Então, ele já levou 10%, que é a base de tarifas americanas. Mas agora a gente vê cada vez mais viagens do presidente Lula, conversas, reuniões do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o vice-presidente da República. Então, o Brasil está se movimentando, não está jogando parado. Essa movimentação você acha que pode aí instigar uma onda tarifária ainda maior contra nós, brasileiros? Bom, boa tarde. Acho que isso é possível, sim. Tudo bem. É muito difícil mensurar, porque o que a gente tem visto é essa imposição de tarifas desencadeada por fatores que não têm fundamentos econômicos, por assim dizer, né? Você tem um país que ele é norteado e capitaneado por uma pessoa, e essa pessoa, que é o Donald Trump nesse momento, aleatoriamente ou ao sabor dos seus anseios e da sua vontade, tem implementado tarifas que mudam dia após dia. Se eu me recordo bem, na semana passada, semana retrasada, nós tivemos num horizonte de 36 horas 3 ou 4 alterações sobre as tarifas, né, que incidem nos Estados Unidos, sobre a China, sobre a Europa. Então, é muito difícil estimar qualquer coisa que pode acontecer quando ela não é pautada por fundamentos econômicos, e esse é um caso muito claro disso. Mas, sim, o Brasil ele tem se comportado, em termos geopolíticos, de uma forma muito articulada, né? O Brasil é um dos países que mais tem se destacado e que tem se movimentado nesse processo que cria e destrói os vácuos de poder. Então, o Brasil tem se alocado nessa nova conjuntura internacional de uma forma bastante protagonista, né? O Brasil não tem optado pelo antagonismo nesse momento. Acho que isso pode acontecer. Se acontecer, quem deve sofrer mais é a indústria de transformação brasileira, mais voltada para a exportação de produtos com um grau de intensidade tecnológica um pouco maior. Vale lembrar que os Estados Unidos são também um parceiro comercial, né, muito importante do Brasil. Os Estados Unidos hoje ocupam a segunda colocação em termos de balança comercial, atrás apenas da China. Isso traria um impacto, sim, para essas empresas que têm uma exposição maior nesse país, né? Mas acredito que hoje, se os Estados Unidos aumentarem essa tarifa sobre o Brasil e mantiverem essa dinâmica que eles impuseram contra a China, o resultado líquido disso ainda para o Brasil, em termos de curto prazo e resultado sobre a balança comercial, ainda tende a ser mais positivo. A gente já está caminhando para o final dessa entrevista e a senhora falou um ponto muito importante, que é o seguinte: o quanto esse cenário é imprevisível, né? Você citou essa questão de 36 horas, o quanto o cenário mudou da questão da imposição das tarifas por Donald Trump, etc. Eu gostaria de entender, assim, a senhora como economista-chefe, né, da Capital, como é que fica, como que vocês estão trabalhando, não só nas projeções, né, mas na preparação mesmo, nas estratégias? Em que cenário trabalhar? Como é que os empresários estão trabalhando? Como se articular, como se movimentar num cenário tão imprevisível, Carla?
É claro. Olha, eu acho que tem dois fatores importantes aqui, né? Nós estamos inseridos dentro do mercado financeiro e o mercado financeiro ele tem um grau de volatilidade imenso. E nesse momento ele destoa muito do que acontece na esfera produtiva. Então, se no mercado financeiro, a cada nova diretriz, a cada nova taxa anunciada, existe uma reação imediata sobre os ativos, na esfera produtiva, se eu preciso fazer, ora, um investimento e eu vejo as regras do jogo mudando de hora em hora, eu vou evitar fazer esse tipo de investimento, né? Então, as empresas tendem a optar pela liquidez, as empresas tendem a evitar investimentos, principalmente de médio e de longo prazo nesse momento, e aproveitar as oportunidades de curtíssimo prazo, né? Então, acho que essa é a tônica da dinâmica atual. Uma vez passado esse movimento de implementação de tarifas mais intenso, em algum momento isso tende a arrefecer. E aí sim, com as regras do jogo mais claras, as empresas conseguem ter alguma estimativa e fazer projeções mais acertadas. Mas nesse momento prevalece a opção pela liquidez e pela segurança e cessam os investimentos na esfera privada, pelo menos os investimentos que são ditados única e exclusivamente ou de forma mais intensa, justamente pela dinâmica global e pela demanda, de modo geral, dos Estados Unidos, da China e desses players importantes no mercado global. Eu quero agradecer a Basília Rodrigues por ter participado dessa conversa e agradecer também a economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta. Muito obrigada por esse papo esclarecedor. Obrigada por estar conosco nessa noite de sábado. Obrigada, Débora. Obrigada, Brasília. Foi um prazer imenso. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau.